Se você é um jogador de Minecraft, você já deve ter presenciado tudo que é tipo de experimento dentro do jogo, desde os com redstone até experimentos insanos de simulações com 100 jogadores. Só que hoje nós vamos ver algo melhor e muito mais perturbador do que tudo isso, algo que será capaz de tirar o seu sono. Você já imaginou se, na realidade, o seu próprio mundo, a sua casa e até mesmo você fossem parte de um grande experimento? Pois é, prepara a pipoca, porque vamos investigar esse enigma que tem uma lore tão boa quanto o SMP, tão boa quanto o Dream SMP. Mas antes, que tal melhorar a sua experiência de navegação? Com o Opera GX, você consegue personalizar o seu navegador da forma que quiser com apenas um único clique. Na barra lateral, clicando em mods e loja, você tem acesso a vários recursos de customização gratuitos. Pesquisando o Blockfield e clicando para instalar, tudo do seu navegador passará a ter sons comuns do Minecraft. Até mesmo quando você digitar coisas aleatórias, abrir e fechar novas guias. Também é possível customizar o tema e as cores, assim como todo o navegador. Eu escolhi esse papel de parede animado de Minecraft, que com certeza muda 100% a nossa experiência navegando. E sabe aquela música de fundo marcante do jogo? Você também pode ativar ou desativar. E com a ferramenta GX Corner é possível organizar os seus endereços e toda a estética fica completamente do seu jeito. E outra novidade é que agora o navegador possui integração nativa com inteligência artificial, com prompts automáticos e muito mais. Se você precisa gerar um texto, fazer uma lição de casa ou saber algo do Minecraft, basta perguntar para o chat GPT na barra lateral. Também é possível gerar imagens através do chat Sonic e muito mais, tudo rápido e prático. E se você por acaso gosta de jogar Minecraft no criativo enquanto usa o navegador para ouvir música ou qualquer outra coisa, é perceptível que isso gasta muita memória RAM, ainda mais se você abre várias abas igual eu. Com o controle GX é possível limitar a quantidade exata de RAM e CPU do navegador, otimizando sua experiência. A diferença é notável, ainda mais se compararmos com outros navegadores. É tipo pica de diamante contra uma picareta de madeira. Com o Opera GX é muito fácil importar as configurações do seu navegador antigo, incluindo histórico de navegação, cookies favoritos e tudo mais. Basta ir em configuração, procurar por sincronização e clicar em importar marcadores e configurações. Tão rápido quanto eu, em poucos cliques o seu navegador está configurado. Obrigado ao Opera GX por patrocinar esse vídeo. Corram e baixem ainda hoje através do meu link no topo da descrição. Vale muito a pena e bora pro vídeo. Bom, sem querer, eu acabei topando com um canal chamado The Decade. O primeiro vídeo tinha um título bem simples: Bugs estranhos no Minecraft, reporte de bug #1. A thumbnail era inofensiva, sendo apenas uma imagem qualquer de uma gameplay aleatória bem clichê. Nada de especial, certo? Mas algo parecia estranho, algo que eu não consegui explicar imediatamente. Claro que, como bom curioso, cliquei para ver sobre o que se tratava. A partir desse momento, eu fui arrastado para uma espiral bizarra de eventos que, sinceramente, parecia um cruzamento entre um episódio de Black Mirror e aquela sensação horrível de estar numa caverna e ouvir aqueles sons amaldiçoados do Minecraft. Logo de cara, o vídeo mostrava dois jogadores passeando por uma floresta. Um deles era chamado de Sandy, enquanto o outro era o seu amigo Cargo. Parecia uma tarde qualquer no mundo de Minecraft, nada fora do normal. Eles estavam batendo papo, falando sobre como a mineração tinha sido e sobre como não encontraram muitos recursos. Abre aspas, cara, eu acho que precisamos voltar, a gente ainda não tem os melhores equipamentos. E até aí, tudo muito comum. Eles vão até a sala de armazenamento, guardam seus itens e decidem que era hora de minerar mais um pouco. Todavia, entretanto, a partir daí, as coisas começaram a ficar muito esquisitas. Assim que desceram para a camada 1, tudo parecia seguir com um plano, até o momento que eles se depararam com lava e decidiram voltar como qualquer jogador sensato faria. E eles então começaram a subir as escadas de volta para casa. Só que o curioso é que o vídeo recomeça. Sério, do nada, o vídeo recomeça do exato ponto de partida. Isso não fazia o menor sentido. Até mesmo Sandy, o personagem que estávamos acompanhando, pareceu perceber algo errado. Ele digitou no chat, abre aspas, ué, por que estou de volta aqui? Enquanto isso, Cargo, sem notar nada estranho, continuava repetindo as mesmas frases como se fosse um NPC preso em um loop. Abre aspas, a gente ainda não tem os melhores equipamentos. Sandy estava claramente confuso e se perguntava se Cargo podia ouvi-lo. Entretanto, todas as respostas de Cargo eram cópias exatas das suas falas anteriores. Era como se alguém tivesse apertado o botão de replay, mas só Sandy percebesse. E como se isso não fosse esquisito o suficiente, uma figura estranha apareceu no fundo. Entre duas árvores, uma sombra escura espreitava algo que definitivamente não estava ali antes. Quem ou o que era aquilo? Considerando que a qualidade do vídeo era propositalmente bem baixa, não dava pra ver muitos detalhes, mas a presença daquela coisa deixou a situação ainda mais sinistra. Eles então voltam a descer para a mina, mas dessa vez Sandy estava perturbado. Ele já não queria mais saber de minerar. Abre aspas, isso não tá engraçado, Cargo, pode parar agora? Digitou ele, mas claro, Cargo seguiu repetindo as mesmas falas de antes. O desconforto era palpável tanto pro Sandy quanto para quem estava assistindo, no caso, eu. E mais uma vez em loop, eles estavam descendo para a mina, com Sandy cada vez
mais irritado. Abre aspas, isso está ficando muito estranho, Cargo, você tá me ouvindo? Ele digitou isso, mas mais uma vez foi ignorado. De repente, a perspectiva muda e nós vemos através dos olhos daquela figura misteriosa entre as árvores observando a distância. Nesse ponto, eu já estava na ponta da cadeira, completamente imerso nessa loucura. Cada nova cena parecia mais bizarra que a de antes, com o Cargo repetindo as ações, mas Sandy ficando cada vez mais ciente de que estava preso em algum tipo de loop temporal. Partindo para o segundo vídeo, intitulado como Bugs estranhos do Minecraft Reporte de Bug #2, o loop reiniciou, mas Sandy continuou ciente de que algo estava errado e decidiu não seguir o caminho de sempre. Em vez de voltar para casa, ele fez algo inesperado, correu para a floresta. Não, ele digitou freneticamente enquanto corria, eu preciso sair daqui. Enquanto isso, Cargo continuava repetindo as mesmas falas robóticas de antes, como se estivesse preso em um roteiro que não conseguia abandonar. Sandy correu por um tempo e então chegou ao fim do mundo. Sim, ele chegou literalmente ao limite do mapa, um precipício que levava diretamente até o infinito. Era como se ele estivesse preso em uma simulação mal programada. Enquanto Sandy olhava perplexo para o fim do mundo, a figura sombria apareceu de novo e Sandy continuou sem notar ela. Quem era e por que ela estava perseguindo Sandy? Depois de hesitar um pouco, Sandy começou a correr de volta para casa, agora claramente apavorado. Quando ele chegou, algo ainda mais estranho o esperava. Ou melhor, não esperava. Cargo tinha desaparecido. Não tinha sinal dele em lugar nenhum, nem no armazém e nem na mina. Até a cama de Cargo tinha sumido completamente. Sandy começou a ficar ainda mais desesperado. A partir de agora, ele estava sozinho naquele mundo, sem ajuda, sem explicações e sem saída. E então, as coisas ficaram ainda piores. Enquanto Sandy vasculhava o mundo em busca de seu amigo desaparecido, percorrendo um corredor infinito na mina, um corredor que nem estava lá antes, manchas escuras começaram a aparecer nas paredes, no chão e no teto. Manchas de escuridão que se espalhavam pelo mundo enquanto Sandy avançava. O que seria aquilo? Um bug gráfico? Um sinal de que o mundo estava desmoronando? A música do jogo também começou a se distorcer com sons descoordenados e quase perturbadores. E então, como se o mistério já não fosse grande o suficiente, uma nova mensagem apareceu na tela. Abre aspas, faz dias que não falo com ele, em texto azul. Ele não joga Minecraft comigo há tanto tempo, eu espero que esteja tudo certo. Onde ele está? Onde ele está? Fecha aspas. Quem será que estava escrevendo isso? Quem estava falando? Será que era Cargo tentando se comunicar de alguma forma? Sandy não parecia estar escrevendo nada, mas a mensagem estava ali. E enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, a tela cortou para a casa de Sandy mais uma vez, com as portas escancaradas. Já no próximo vídeo, intitulado Limbo, tudo ficou ainda mais sinistro. Isso porque a descrição, que antes era escrita da perspectiva de Sandy, geralmente algo como mais filmagens de coisas estranhas acontecendo no meu mundo, agora dizem algo completamente bizarro. Abre aspas, sinais, ponto. Algo não está certo. Ele alcançou a senciência. Isso não deveria acontecer. O que eu vou dizer para ele? Fecha aspas. Senciência, para quem não sabe, é a capacidade de sentir e experimentar sensações e sentimentos de forma consciente. Então, essa descrição claramente está se referindo ao Sandy, que agora sabe que tem algo de errado. No vídeo, Sandy estava novamente sozinho no mundo, sem sinais de Cargo. Dessa vez, ele parecia determinado a explorar cada canto do mapa. E tentado a descobrir o que estava acontecendo, notamos que a casa dele estava estranhamente modificada. Um quadro apareceu do nada. Depois, esse mesmo quadro, que antes era um anjo, agora exibia flores. Era um detalhe sutil, mas muito assustador. A cada passo que Sandy dava, as coisas ficavam ainda mais esquisitas. Ao sair de casa e caminhar pelas planícies, ele logo se viu mais uma vez diante do fim do mundo, onde o mapa simplesmente terminava. Dessa vez, ele foi mais cauteloso e percebeu que podia caminhar por cima do desfiladeiro sobre blocos invisíveis. De repente, um portão apareceu no horizonte. Sim, um portão como se fosse um portal para algo além do que o servidor original oferecia. Muito parecido com o filme Show de Truman, um filme muito antigo e que é provável que seja uma referência. E depois de atravessar o portão, Sandy se encontrou em um lugar que não se parecia com nada que ele, ou eu, já tinha visto antes. O mundo estava distorcido, com cores e formas estranhas que desafiavam a lógica do jogo. Era como se o próprio código tivesse entrado em colapso, resultando em uma paisagem corrompida, cheia de blocos escuros e deformados, todos contidos dentro de um longo corredor. Sandy, claramente confuso, digitou "o que é isso?" e a única resposta que teve foi uma mensagem de erro dizendo "acesso não autorizado". O chat estava bloqueado. Enquanto ele continuava a exploração, Sandy encontrou uma placa dizendo "experimento 6780136" e sem hesitar ele abriu a porta e do outro lado encontrou algo ainda mais bizarro, um portal animado feito de blocos com texturas que se moviam. Sandy, que já não tinha mais nada a perder, decidiu pular no portal. A transição foi abrupta. Sandy apareceu de volta no mundo em que ele estava jogando antes, mas algo estava errado. Ele estava observando a si mesmo como se fosse um espectador do próprio jogo. Sandy assistia a sua própria versão, tendo aquela mesma conversa com Cargo, discutindo sobre como eles precisavam minerar mais. Era um loop completo, era como se o mundo estivesse preso em uma experiência falha. A situação se tornava cada vez mais surreal. Sandy
estava agora em um observatório, um lugar criado para monitorar o que acontecia naquele mundo. Ele não podia interagir com seu outro eu, nem com Cargo. Seus comandos no chat foram bloqueados e a única coisa que ele podia fazer era observar. Depois de vagar por mais algum tempo, Sandy encontrou outra porta misteriosa no corredor. Dessa vez, ela o levou para um novo mundo, onde o seu eu alternativo e Cargo estavam discutindo a construção de um castelo. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante no futuro. Sandy imediatamente reconheceu o diálogo. Ele lembrou que ele e Cargo já tinham construído um castelo antes. Era como se ele estivesse vendo uma memória sendo reproduzida. E então, a figura sombria apareceu de novo, agora mais próxima do que nunca. Dessa vez, o nome sobre a sua cabeça estava claro: Voyar, ou aquele que vê em francês. Quem era essa pessoa? Um supervisor, um jogador, um programador? Eu não sabia, mas estava ficando claro que essa figura estava, de alguma forma, por trás de toda a experiência. Sandy continuou andando por corredores e salas, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sandy entrou em um mundo completamente corrompido. O céu era uma mistura de formas geométricas bizarras e o terreno estava cheio de buracos gigantes. E lá, no meio do caos, ele viu dois jogadores que ele nunca tinha visto antes. Eles estavam construindo uma casa como se tudo estivesse normal, mas quando olharam para cima, perceberam Sandy flutuando sobre as suas cabeças. Quem é aquele cara? Um deles perguntou. Ele está sobrevoando nossa casa. Quando perceberam que não tinham como entender aquilo, os jogadores simplesmente ignoraram a situação, continuando com as suas atividades normais. De repente, um som de glitch tomou conta da tela e Sandy se viu novamente na frente de outra porta. Porém, essa era diferente. Acima dela estava escrito instável. O que significa essa palavra? Seria esse o mundo original de Sandy? Bom, ele não hesitou e pulou no portal e foi parar diretamente em um mundo silencioso e assustadoramente escuro, sem qualquer outro jogador, que já indicava que aquele era sim o mundo original de onde ele tinha saído. Praticamente tudo estava errado. O lugar parecia familiar, mas totalmente corrompido. Ele percebeu que cometeu um erro e tentou imediatamente voltar, mas o botão que antes o levava de volta aos corredores não funcionava mais. Ele estava preso ali, sozinho. E eis que a escuridão começou a tomar conta da tela e o vídeo terminou com uma última imagem, o caminho para a casa de Sandy, mas sem a casa. No fim do vídeo, uma mensagem aparece no chat, vindo de um tal de Ezek04. Ela dizia simplesmente: quem era esse? Outro supervisor? Outro empregado por trás da simulação? Era o que o nome indicava, pelo menos. O próximo vídeo tinha o nome de encontro e a descrição dizia o seguinte: de alguma forma ele deu um jeito de sair do próprio mundo. Eu preciso conversar com ele. Sandy então inicia de volta no mundo e novamente sozinho, mas agora ele sabe sobre o portal no fim do mundo que leva aos corredores e vai direto até lá. Todavia, o portal desapareceu. Assustado, Sandy continua correndo até que eventualmente é transportado para aquele mesmo mundo com o céu distorcido, onde ele viu outros dois players. Só que dessa vez ele consegue se comunicar pelo chat. Nenhum dos dois se lembra de ter visto ele antes, mesmo que eles tenham claramente percebido quando ele voou por cima deles. E agindo como se estivesse tudo normal, os jogadores oferecem alguns recursos para Sandy. Quando ele abre um dos baús, a tela pisca e sons estranhos começam, como se uma coisa muito errada tivesse sido ativada. E então Sandy corre de volta para fora de casa. De repente, outra mensagem surge no chat, dessa vez de um tal de Ezek03. A conversa é a seguinte: Sandy. Quem é você? Sandy, você precisa parar, não importa. Eu recebi os seus sinais e você está passando dos limites. Como é que eu cheguei aqui? Escute, pare de falar por um segundo e... Onde está o meu amigo, o Cargo? Eu acho que é melhor eu só te mutar. Você não está me ouvindo. E a partir desse ponto, Sandy perde novamente a capacidade de enviar mensagem no chat, mas Ezek continua falando. Porque justo você, de todos, está agindo desse jeito. Seu amigo não vai voltar, Sandy. Ele nunca nem jogou com você. Já aparece uma mensagem sugerindo que Ezek03 foi até o Limbo. É nesse ponto que descobrimos que o Limbo é justamente aquela dimensão escura com as portas e os portais. A gente descobre isso porque do nada a perspectiva muda e a gente passa a ver as coisas da visão do Ezek03. Ele vai até o mundo instável, o mundo original de Sandy, e começa a conversar com Ezek07. Na conversa, eles basicamente dizem que é mais prudente fecharem o acesso daquele mundo para que, abre aspas, isso não chegue ao Sandy, fecha aspas, e não fica claro o que seria isso. E enfim, tem uma terceira figura no mapa, um tal de espectador que fica estático no mapa, observando absolutamente tudo. Ezek03 diz que o espectador parece estar funcionando bem, mas que mesmo assim deveriam fechar o mundo através de um comando. Ezek07 explica que, se precisasse entrar novamente, poderiam fazer isso usando outro comando ou através do próprio Limbo. E então Ezek03 menciona uma coisa estranha. Se eu precisar verificar algo sobre o mundo, posso usar o terminal, né? Nesse ponto, a minha teoria era de que o terminal era como uma rede de câmeras que monitorava todos os experimentos. As câmeras eram justamente os espectadores. Só que nós não temos a resposta exata e antes que o vídeo acabe, Ezek07 fala uma frase muito enigmática sobre Sandy. Abre aspas. Suas memórias foram apagadas antes de trazermos ele para esse mundo esquisito. Fecha aspas. E o vídeo termina com a imagem da casa, com todos os outros, mas muito mais escura e distorcida.
E agora, o título do próximo vídeo era Envoyeur, que do francês significa remetente ou aquele que envia. Daqui pra frente, praticamente todos os títulos vão ser em francês. Antes mesmo de começar a assistir, eu notei uma coisa bem sinistra na descrição. Nela haviam 16 números seguidos como uma espécie de código. Isso deixou bem claro que, se eu quisesse entender mais sobre a simulação que nosso querido Sandy se encontra, eu teria que prestar atenção nos mínimos detalhes. E o vídeo começa da perspectiva do Exec-09, e dá pra notar isso porque a perspectiva do Exec-03 tinha o nível 3 de experiência na barra de ferramentas, e esse tem o nível 9. Pois é, Selbit, se prepare porque o A-Mine também resolve enigmas. Enfim, ele começa o vídeo no que parece ser o fundo do mundo, o ponto mais baixo, andando em direção a outro corredor cheio de salas, mas diferente do limbo, e ele entra numa sala cheia de baús enumerados e abre o número 9, o que me leva a crer que se tratem de armários tipo aqueles de escola. Ele pega um arquivo e vai até uma sala, também com o número 9, onde tem um computador, e ali começa a conversar pelo PC, mas a gente só consegue ler as falas dele que dizem o seguinte, abre aspas, ele está se metendo onde não devia de novo. Ele foi encontrado no mundo #129-651-251-819. Ele descobriu sobre a casa verdadeira. Ele sabe muito agora. Nós fechamos, mas ele deu um jeito de entrar. Nós não temos certeza absoluta de como impedir ele e é possível que você tenha que intervir. Você não consegue só olhar o que está acontecendo? Olá. E a conversa acaba e beleza, sem a segunda parte do diálogo, sendo um pouco difícil de deduzir todas as respostas, mas é fácil de entender que Exec-09 está descrevendo o que acabou de acontecer com Sandy. Ele já não tinha mais acesso ao limbo através do fim do mundo, mas simplesmente continuou andando e simplesmente apareceu naquele mundo distorcido com os outros dois jogadores de uma forma que Exec-09 não consegue explicar. Também fica claro que quem está recebendo as mensagens é algum tipo de chefe ou supervisor, já que o Exec diz que eles não têm certeza de como impedir Sandy e que talvez a figura tenha que intervir. Tudo muito interessante. Esse vídeo foi bem curto, mas já trouxe várias informações. O pior é que o próximo vídeo fica mais bizarro ainda. Nele, o Sandy começa no mundo normal, mas digita no chat aquele comando que o Exec-07 passou pro Exec-03 no caso dele precisar retornar ao mundo estável que eles tinham decidido fechar. Não fica claro em nenhum momento como o Sandy descobriu esse comando. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que o próprio Sandy sabe de várias coisas que nós não sabemos. Ele usa o comando e vai parar no mundo estável, e a partir desse ponto, eu realmente sugiro que vocês sentem porque as coisas vão ficar bem tensas. Ele vai até a casa passando pelo espectador. Nela, já não tem cama, nem crafting table e nem quadro. Ele desce pelas escadas, onde costumava ser a sala de armazenamento, mas dessa vez ele encontra uma porta. Ele atravessa e encontra uma sala que não existia antes, um tipo de bunker. Ele explora o lugar e encontra uma espécie de quarto com uma cama e um baú. No baú, ele acha 4 livros, cada um com um mês diferente, junho, julho, agosto e setembro, como se fossem diários, e um spoiler, eles realmente são. Todos eles foram escritos por um tal de Matthew. O primeiro, do mês de junho, é basicamente um desabafo sobre como Matthew sente saudade de jogar Minecraft multiplayer e termina com ele relatando que convidou um tal de Andrew para jogar. Ele fecha o livro 1 e digita uma coisa muito esquisita. Que loucura, isso tudo é muito familiar. No livro do mês de julho, Matthew menciona que está meio doente há 2 dias, mas que continua jogando bastante. Ele também diz pela primeira vez que encontrou uma criatura estranha no jogo. Ele também menciona que outro cara, um tal de Thomas, agora entrou no mundo e que juntos os 3 decidiram construir um castelo. Familiar, né? E isso já se conecta diretamente com aquele mundo que ele observou, onde ele e Cargo mencionavam que queriam construir um castelo. E isso deixa claro que Sandy é, com certeza, um dos 3, e eu chutaria Andrew, porque o apelido desse nome é Andy, e a única coisa que faria sentido com o nome dele, mas as coisas não acabam aí, na verdade ficam bem piores. Ele diz, ainda no livro de julho, que os seus outros 2 amigos também começaram a ficar meio doentes. Ele termina o livro descrevendo a criatura, que viram mais uma vez, e informa que ela tinha um 03 na cabeça. Pois é, muito provavelmente é o Exec-03, e no livro de agosto, ele diz que percebeu que a doença só afeta adolescentes, e que ele acredita que esteja sendo transmitida através do próprio Minecraft. No último livro, o de setembro, ele diz que acha que pode morrer no dia seguinte, e logo em seguida começa a enlouquecer e escrever coisas sem sentido. A última página termina com uma mensagem arrepiante, abre aspas, eu sou parte disso agora, eu pertenço a isso agora, e isso estava decidido desde o início. Sandy fica desesperado, guarda todos os livros e vira para trás, e lá ele encontra a última figura que esperava encontrar, o seu amigo Cargo. E a conversa é a seguinte, e aí cara, Cargo, como você veio parar aqui? Eu estava procurando você, eu não acho que nós devíamos estar aqui. Você está agindo esquisito, cara, o que está acontecendo? A música começa a subir e fica distorcida e Cargo responde, nós podemos voltar por favor? E então Sandy percebe, não, você não é o Cargo, e começa a correr desesperadamente. Cargo continua na cola dele, implorando para que ele pare, porém Sandy continua fugindo. Ele vai até a mina, e enquanto desce as escadas, Cargo diz algo bizarro.
Você vai se arrepender desse momento, você sempre vai ser o erro conhecido por destruir tudo. Nesse ponto fica claro que aquele realmente não era Cargo, ou se fosse, então na verdade ele sempre foi parte da simulação, e isso faria bastante sentido considerando que o Exec-03 falou para Sandy sobre ele. Seu amigo não vai voltar Sandy, o seu amigo nunca nem jogou com você. E o próximo vídeo tem o título Receptor, que vem do francês receptor ou claro, destinatário. O título fez ainda mais sentido quando assisti. O vídeo era da perspectiva de alguém que nunca tínhamos visto, um tal de arquiteto que passa a conversar no computador. Só as falas dele ficam disponíveis e logo fica claro com quem ele estava conversando. Abre aspas. Prossiga, inacreditável, honestamente eu estou desapontado com todos vocês. Tudo o que vocês tinham que fazer era fechar o mundo, mas vocês não fecharam. Escute, você tem 63 colegas de trabalho, vocês é que precisam dar um jeito nisso, vocês estão por conta própria. Só que agora, se nós voltarmos no vídeo anterior e colocarmos o diálogo do Exec-09 para tocar simultaneamente com esse, conseguimos a conversa inteira. Vejamos. Ele está se metendo onde não devia de novo. Prossiga. Ele foi encontrado no mundo #129-651-251-89. Ele descobriu sobre a casa verdadeira. Inacreditável. Ele sabe muito agora. Honestamente, eu estou desapontado com todos vocês. Tudo o que vocês tinham que fazer era fechar o mundo, mas vocês não fecharam. Nós fechamos, mas ele deu um jeito de entrar. Nós não temos certeza absoluta de como impedir ele. É possível que você tenha que intervir. Escute, você tem 63 colegas de trabalho, vocês é que precisam dar um jeito nisso, vocês estão por conta própria. Você não consegue só olhar o que está acontecendo? Olá? E o vídeo termina. Por mais que o vídeo seja curto, ele traz muitas informações. Primeiro, é provável que tenham 63 execs. Segundo, a descrição é bem relevante. São várias frases juntas, todas elas descrevendo sintomas parecidos com o que Matthew descrevia no diário. Porém, mais do que isso, são exatamente 16 palavras, usando o código de 16 números retirado da descrição do outro vídeo, cada número indicando a letra da respectiva frase. Achamos o seguinte: corpo sem alma. O que isso significa? Será que quer dizer que o Cargo, na verdade, nunca foi um jogador de verdade? E quem é esse tal de arquiteto? E ainda mais importante, o que aconteceu com Matthew, Andrew e Thomas? E como que isso se relaciona ao que está acontecendo com Sandy? Se você quer saber todas essas respostas e continuar investigando esse enigma quadrado, tão bom quanto Dream SMP, tão bom quanto QSMP, se inscreva no canal e comenta muito nesse vídeo pedindo a parte 2. Uma coisa eu posso garantir, as coisas vão ficar cada vez mais assustadoras.